caros companheiras e companheiros. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês, representando o Grupo Espírita da Prece de Lavras. Meu nome é Vanessa Coelho e eu estou aqui para mais uma vez seguir com o temário da casa, numa proposta de estudo muito séria, muito importante, que abriga um dos pilares da doutrina espírita no nosso entendimento e na sua acepção mais literal. A pluralidade das existências é o que vai ser tratada hoje, dentro desse pequeno trecho da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 55 a 57. Então, antes de nos aprofundarmos nessa temática, eu convido a vocês para que juntos aqui comigo nós tenhamos uma contextualização histórica do que estava acontecendo à época, naquele lugar, né, lá em Corinto, para que chamasse a atenção de Paulo e ele escrevesse aos seus habitantes. Corinto é uma cidade muito antiga, foi criada pelos gregos e a sua criação data de, alguns estudos dizem, 6.000 anos antes de Cristo. Mas por volta do ano 146 antes de Cristo, a cidade foi totalmente destruída por uma batalha, né, encabeçada pelo exército romano, né, o Império Romano, que destruiu, vamos dizer assim, numa batalha essa cidade. E Corinto sofreu longos 100 anos buscando, né, aprimorar, porque já que ela ficou destruída, ela foi buscando crescer, melhorar. E para isso, né, em 46 foi restaurada definitivamente por Júlio César, que era um importante político da época, e ele que trouxe a restauração da cidade. Mas Corinto possuía características muito peculiares, muito importantes. Ela era uma cidade portuária, então ali próxima a ela tinha 2 portos, e isso fazia com que a cidade tivesse um trânsito muito intenso de pessoas e uma disseminação também de culturas religiosas diversas. Tinha muita coisa lá, mas principalmente 2 templos que funcionavam como templos de adoração, muita adoração pelas pessoas do lugar, que é o templo de Afrodite, que é a deusa do amor, e em decorrência disso, uma das formas de prestar culto a ela era desregradamente agir em termos sexuais, né? A sexualidade muito desregrada. Havia, mesmo depois, né, da conversão para o cristianismo, uma prática comum, que era a prática do incesto, né, em que existe relação sexual entre familiares, e isso trazia uma grande imoralidade para aquelas pessoas que ali residiam. Então, culto a muitos deuses, também tem o deus Apolo, que é um deus que cultuava a masculinidade, o canto, a música. Esses 2 principais faziam com que essas pessoas adorassem esses deuses, prestassem seus cultos a eles, abusando da sexualidade, abusando da bondade das pessoas, e ela vinha de uma destruição, de uma guerra, né? De uma batalha. Era uma cidade que necessitava literalmente de uma reconstrução física e de uma reconstrução moral. E foi exatamente por isso, né, que no que diz respeito também a essa reconstrução moral, que no capítulo 6º, versículo 12 do livro 1 Coríntios, Paulo nos dá a sua célebre frase: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, em função de todos aqueles usos e abusos, né, de ordem sexual, de ordem de adoração de deuses, enfim, que os seus habitantes por lá eles necessitavam. Então, olhando para isso tudo, Paulo foi construindo a sua
vamos dizer assim, a sua plataforma missionária, né? Ali o berço do cristianismo dentro daquela comunidade, né? Dizem alguns que se deu com o auxílio de Priscila e Áquila, e há muitos que dizem que o primeiro templo, a primeira igreja criada foi na casa deles, e ali subsequentemente Timóteo e Silas, que acompanharam Paulo em uma dessas viagens, eles também ajudaram a solidificar, mas com bases, né? Eu vou me ater hoje somente ao primeiro livro de Coríntios, nessa introdução. Que o que Paulo observou ali na realidade daquele lugar e que ele foi trabalhando nas suas grandes cartas, porque curiosamente eu trago aqui um dado para vocês, as cartas mais extensas, né, atribuídas a Paulo, escritas por ele para alguma comunidade, são as cartas aos Coríntios, né, que em relação às demais cartas que tinham 140 versículos, 196 versículos, as duas cartas aos Coríntios somadas têm mais de 690 versículos escritos. Então, Paulo tinha um carinho profundo por essa comunidade e ele pretendia com isso intensificar os seus esforços para que, à luz de toda a realidade que ele viu, ele pudesse ajudar mais prontamente, baseado no Evangelho de Jesus, às necessidades que aquela localidade precisava. Então, no primeiro capítulo de Coríntios, no 1 Coríntios 1, ele vai tratar da necessidade da concórdia, que ele era um lugar que vinha de muitas batalhas. Dentro do primeiro capítulo também, no terceiro, né, primeiro ao terceiro, ele vai tratar da missão dos pregadores, o que era importante para que as pessoas que fossem pregar o evangelho precisassem. A necessidade de uma vida moral reta, né, em virtude de toda essa degradação sexual que ele foi testemunha ocular. Dizer um não à idolatria, porque eles adoravam vários deuses, enfim. Aí nós vamos pegar o capítulo 5º, o 7º e o 9º. Um importantíssimo ponto dentro da primeira carta aos Coríntios é o que relata o capítulo 12, do versículo 1 ao 40, que são os dons do Espírito Santo. E aqui mais um ponto muito importante da minha fala com vocês hoje é que como vamos dizer, a mediunidade nesse lugar era muito aflorada, ela era ao mesmo tempo muito desregrada, nada educada. E para isso, Paulo constrói no capítulo 12, do item 1 ao 40, os dons e carismas do Espírito Santo, que nada mais são do que os princípios que norteiam a mediunidade. Isso aqui dá uma palestra para nós. A necessidade da caridade e do amor, no mais conhecido texto do livro de Coríntios, do primeiro livro de Coríntios, que é um trecho todo dedicado à caridade e ao amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, enfim. É aquele belíssimo texto que Paulo vai ensinar aqueles habitantes e consequentemente, a todos nós, o caminho seguro da caridade, da justiça e do amor. E aqui, né, já no capítulo 15, as bases sólidas para que tudo isso aconteça, né, desde o capítulo 1 até aqui, o que Paulo vai trazer? A veracidade das sucessivas vidas que nós todos temos através do que ele lá coloca, a ressurreição de Jesus. Então nós vamos colocar aqui hoje para vocês trecho desse capítulo 15, que é um capítulo também muito importante, um capítulo muito rico e um capítulo que trata desse assunto que tanto vai fortalecer os nossos ensinamentos do dia de hoje. Na sequência aqui do nosso estudo, e agora mais propriamente dentro da proposta do tema que a casa sugere,
nós vamos dar uma caminhada muito rapidamente pelo capítulo 15, que vai tratar especificamente dessa questão da ressurreição de Jesus. Então, Paulo, desde o seu primeiro versículo, ele nos fala que o Cristo foi ressuscitado. E se a gente não acredita como ressuscitado, tão vã é a nossa fé também. A gente deveria questioná-la. Ele nos mostra a importância, a verdadeira importância do Cristo em nossas vidas e mais amplamente na vida do planeta, no sentido de ser Jesus Cristo governador do orbe. Então, a importância disso e o fato dele ter morrido e ressuscitado nos traz a ideia de que ele está mais vivo do que nunca. Que nós morremos em Adão e ressuscitamos em Jesus Cristo. Por quê? Porque a mensagem evangélica do Cristo é o verdadeiro bálsamo para os nossos espíritos, né? E no nosso caso aqui, encarnados, para as nossas almas. Que nesse sentido, a sua mensagem, ela traz mais lucidez e mais entendimento daquilo que Deus e da sua mensagem divina tem e como ela vai chegar até nós através da mensagem de Jesus. Ele também nos diz que no versículo 44, que semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Então, claramente que quando uma pessoa morre, o que morre realmente é o corpo, e o espírito, sendo imortal, ele não tem falecimento, ele não tem uma condição de não existência. E o que vai para o plano espiritual é o corpo espiritual. Então, propriamente dito, chegamos à mensagem, chegamos aqui ao que nos propõe os versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala do aguilhão aqui. O que seria o aguilhão? Aquele instrumento pontiagudo, que ele tem uma espécie de uma faca na ponta, que ele é utilizado para incitar os animais a andarem. Isso é muito usado em rebanhos. E essa condição, Paulo nos traz aqui, né, nessa alegoria, nos falando que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, na verdade, através das nossas más inclinações, da nossa condição espiritual ainda muito ignorante, nós vamos sucessivamente nos comprometendo com atitudes ruins, que nós chamamos de pecado, né, muitas vezes, mas nem é um termo tão adequado assim dentro da doutrina, que essas nossas imperfeições nos levam a esse caminho de morte, né? Na verdade, o corpo, sim, durante um tempo ele abriga o nosso espírito e dele não mais nos fazemos, não se usa mais como instrumento, né? Ele fica aqui no plano material e o que evolui é sempre o espírito. Mas um ponto importante que à época ainda era muito usado, vocês viram que foi falado em vários momentos aqui, a questão da ressurreição, sendo um termo que faria sinonímia com a reencarnação. Embora a ressurreição não seja mesmo o termo apropriado, porque a ressurreição ela nos leva a pensar, diante do seu conceito, que um corpo ele ressuscita, né, quando ele morre e o espírito vai animar aquele corpo morto. Isso é uma ideia de ressurreição, é o conceito. O que biologicamente não tem a menor condição, uma vez que quando há falência total de todos os órgãos e o cérebro também se desliga, não tem condição daquele corpo ser animado novamente. Então, ressurreição não é um termo adequado. E ela foi muito discutida
na questão da morte de Lázaro, né? Para quem vamos aí recordar essa passagem bíblica, Lázaro morre e a pedido das suas irmãs que chegam a Jesus e lhe pedem, né, incansavelmente, encarecidamente, que ele salve Lázaro. A condição na qual Lázaro estava não era uma condição de um corpo que morreu e foi ressuscitado. A condição médica de Lázaro era a letargia, que é um estado físico de uma baixíssima, né, de um baixíssimo metabolismo. A condição física dele similar, né, era similar à morte, mas o organismo ainda estava vivo, ainda que muito sutilmente aquela energia fluídica vital, ela caminhava por ali. O que houve para ressuscitar e salvar foi a fé das irmãs e naturalmente a fé de Lázaro, porque toda reconciliação com a vida, em qualquer natureza que pensemos, seja uma vida material ou imaterial, é a certeza, é a fé que existe algo maior, grande e que está ali para nos auxiliar. E também o magnetismo, né, daquele médium maravilhoso que foi Jesus, do qual nós já temos extensas explicações de como que funcionava aquilo, do poder, da grandeza, da envergadura moral daquele espírito, que pelo simples ato da vontade dele, ele conseguiu, na verdade, dar vida, né? Ele impulsionou o espírito com mais fluidos, com magnetismo, e não ressuscitou um corpo morto, porque Lázaro não estava morto. Então, na condição de Jesus também, nós também não vamos nos ater a essa condição, porque nem o corpo do Cristo foi encontrado. A condição do Cristo e a proximidade com que é feita, né, a analogias ou constatações através de outras experiências de outras pessoas com a experiência de ascensão do Cristo, não é possível para nós e para o nosso entendimento, porque a condição do Cristo foi uma condição única. Mas nós, espíritos falíveis, simples e ignorantes, assim criados por Deus, temos a possibilidade de, ao longo de várias existências, podermos sim nos beneficiar do nosso burilamento moral através de sucessivas oportunidades de reencarnação. Então, aqui no Evangelho, já dizia Jesus no capítulo 4 do Evangelho que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ninguém pode alcançar uma condição espiritual de pureza, de nenhuma mácula, vamos dizer assim, causada, de termos um estado espiritual tão puro, tão limpo, se não sucessivamente, muitas vezes, encarnar, que é o que nós chamamos de reencarnação. Então ele traz isso na primeira vez aqui dentro do capítulo 4, quando os seus discípulos, na passagem de Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e também em Marcos, capítulo 9, de 11 a 13, quando os discípulos o arguem depois da transfiguração, sobre a questão da vinda de Elias, né? E que os discípulos disseram para ele: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha? E Jesus falou: porque era necessário a vinda dele e porque Elias iria restabelecer as coisas. E na verdade Jesus afirma que Elias já tinha vindo, mas eles não tinham entendido que ele tinha vindo e que do mesmo jeito que Elias padeceu, padeceria o Filho do Homem, né? Então Jesus, já antecipando o movimento seguinte, que seria mesmo a sua morte, fez com que os discípulos constatassem que na verdade Elias era João Batista. E aí, uma das tantas provas que a própria Bíblia e aqui no caso o Evangelho traz da possibilidade, da viabilidade, da certeza da reencarnação, sendo que o profeta Elias
reencarnou como João Batista, que era um outro profeta também. E não só nessa parte, né? Relembrando aqui mais adiante o que está descrito em Isaías, que isso já no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, vivendo de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho cai sobre vós, é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então quer dizer, aqui não se trata somente de uma morte no sentido de velhas crenças, e aí renasce um novo homem a partir da concepção de Deus e de Jesus. Para que isso aconteça, não é possível que aconteça de uma única vez, porque isso é impossível para um espírito. Eu vou colocar na ordem do impossível, porque eu não conheço nenhum relato que mostre que numa única encarnação um espírito foi capaz de evoluir tão grandemente de uma situação de muita inferioridade moral para uma situação de altíssima superioridade moral. Então, a questão de ser o velho homem e transformar-se no novo homem é possível, e nós vamos agregando isso, esses valores, esses ensinamentos, esses aprendizados ao longo de inúmeras reencarnações. E aqui vem Nicodemos numa fala com Jesus. Nicodemos era um senador judeu e ele ficou muito impressionado quando Jesus disse, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele perguntou, mas como que uma pessoa pode nascer? Ela nasce do ventre da própria mãe dela? E aí Jesus responde, em verdade eu vos digo que não dizemos senão o que sabemos e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto, vós não recebeis o vosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Então quer dizer, na mentalidade que Nicodemos possuía naquele momento e talvez na abstração da fala do Cristo, que ele não conseguiu acompanhar, não tinha mesmo como ele, um senador, uma pessoa que teoricamente tinha conhecimentos, ele não pôde alcançar. E isso era mesmo uma fala característica do Cristo, que estava nos preparando ao longo de mais aí 18 séculos, até que chegou a nossa bendita, amorosa e tão esclarecedora doutrina espírita para nos mostrar que quem não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus, é quem não se capacitar através do processo de pluralidade das existências que nós, como espírito, vamos gradualmente nos aprimorando, nos ajudando, nos melhorando a nós mesmos. E que, meus caros amigos, esta é uma tarefa em que não existe a transferência de atributos. Cada espírito é responsável por si mesmo a se melhorar e a crescer e a evoluir. Porque vejam bem, a conquista do espírito é uma conquista individual num primeiro momento. A aplicação da lei do amor, ela é aplicada a nós numa primeira questão, num primeiro ponto, e à medida que nos transformamos, nós somos capazes de transformar o nosso próximo e assim verdadeiramente vivermos a lei do amor. Então, dentro da questão da pluralidade das existências, no Evangelho, não, aqui no Livro dos Espíritos, também no capítulo 4, nós vamos entender, né, que a alma, ela vai alcançando a perfeição e ela vai se depurando, né, na questão 166. A pergunta que Kardec fez, né? A alma que não alcança a perfeição, como que ela se depura?
E os espíritos da codificação respondem, suportando a prova de uma nova existência. E ela vai como? Como que se realiza essa nova existência? É por sua transformação no espírito, como espírito? Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, lhe é necessária a prova da vida material. E aí ele pergunta, mas a alma vai passar por várias existências corporais? E aí os espíritos respondem sim. Todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o seu desejo. Por quê? Porque a pluralidade das existências, ela prevê o quê? Que nós vamos individualmente nos capacitando através do atributo divino da liberdade, o nosso livre-arbítrio, que através dele nós vamos sendo expostos à lei de causa e efeito, e esta, por sua vez, que é uma lei muito justa, ela vai nos adequando na nossa caminhada, nos nossos passos, assim irmos nos transformando em seres humanos melhores, em espíritos mais evoluídos. E aí, no fim das contas, né, na questão 170, Kardec pergunta em que se transforma o espírito depois da última encarnação. Num espírito bem-aventurado, isto é, um espírito puro. Então, esse, meus caros, é o caminho para o qual nós somos e viemos destinados a viver uma vida plena. Entendendo que a vida plena, ela pressupõe decepções, contratempos, sofrimentos, mas também ao longo do tempo e da nossa evolução moral, nós vamos conseguindo ter cada vez mais existências que, além de nos ensinar coisas, elas vão ficando mais leves. Por quê? Porque uma vez que eu aprendi a lição, eu não tenho que aprender a mesma lição de novo. Então, numa próxima eu aprendo novas coisas, e nisso há a possibilidade do espírito evoluir, habitar talvez planetas mais fáceis, né, com mais amor, com mais alegria, com mais tranquilidade. E seguindo aqui, né, a fala de Paulo, isso tudo vai se dando através do nosso aprimorar em Jesus Cristo, que é o enviado de Deus. E eu gostaria de ir finalizando a minha fala aqui, pensando na inclusão do versículo 58, que encerra o capítulo 15, que nos diz: portanto, meus bem-amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O trabalho do Espírito é autoburilamento, é ajudar ao próximo, é fazer valer a lei do amor, é aproveitar essas oportunidades, honrando os pais, trabalhando para o seu espírito. E já aqui ao final tem uma lição do livro Fonte Viva, que é um livro que é muito importante, de um tesouro, né? Grandes riquezas que Emmanuel, através do Chico, nos traz, trazendo essas reflexões. E a lição 69, firmeza e constância, é a lição desse versículo 58 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então, nos dizendo aqui que a gente precisa sempre acreditar que as coisas ficarão melhores, que nós estamos aqui para burilar e que a prece e a reflexão são também instrumentos do nosso burilamento e que nós devemos entender e aceitar o cristianismo como uma fonte de renovação para as alturas, quer dizer, para planos morais muito superiores ao que a gente até dá conta de entender aqui. E que só o clima de serviço
consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Então, meus caros, abraçar o trabalho, buscar as melhorias das nossas imperfeições, entendendo que isso vai se dar de forma gradual, mas deveria ser constante. Da gente enxergar o próximo realmente como próximo e entender que a vida é uma excelente, uma grande oportunidade de convivência e de aprimorar esses valores que tão sabiamente Deus incutiu em cada espírito que está aqui, né? Ainda numa condição mais animalizada ou naqueles que já estão numa concepção e numa vivência hominal e já estão conseguindo caminhar. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, assim como tem sido para mim, estudar todas essas coisas e que nós todos possamos fazer um bom proveito de tudo que foi relatado aqui. Até uma próxima oportunidade, fiquem com o meu abraço fraterno.